Oi, pessoal, como é que vocês estão? Como sempre, desejo que muito bem. Espero que estejam aí com suas necessidades supridas. Nesse vídeo, eu gostaria de falar de um tema que eu estava bem inspirado para falar sobre esse tema hoje, que é sobre a morte. E é um tema que muitas vezes a gente foge dele. É um tema que ele é tão próximo, né, tão palpável, tão pode ser a qualquer momento, né, com qualquer pessoa. A vida da forma que a gente conhece é tão frágil, né, tão sensível. E às vezes a gente esquece e vai vivendo, vivendo como se as coisas fossem durar para sempre e acaba quando chega o momento de lidar com essa situação que chega para todos, a gente acaba não tendo mais estrutura. Então, a proposta desse vídeo aqui é muito mais do que tentar passar informações para a gente acreditar em alguma coisa, mas é para a gente desenvolver uma estrutura emocional, né, através desses conhecimentos que vão ser compartilhados, através. É muito mais do que a gente simplesmente saber, mas é para a gente poder ter ferramentas para lidar emocionalmente, né? E auxiliar nesses processos, né? A gente poder estar firme, poder estar consciente e conseguir vivenciar esse luto, né? Esses lutos de uma outra perspectiva, né? De uma perspectiva muito mais libertadora, né? Muito mais madura e com uma compreensão, né? Então a gente pode perceber, primeiramente, que tudo que existe, nada, absolutamente nada que a gente pode ver, nenhuma forma de vida vai durar para sempre. Então, primeiro a gente começa pelo nascimento, né? O nascimento, a pessoa nasce, né? Um bebezinho, aos poucos ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo, né? Vai aprendendo a andar, aprendendo a falar, vai se relacionando com o meio, vai desenvolvendo a personalidade, vai desenvolvendo aptidões, escrever, ler, desenhar. E ela vai se desenvolvendo, passa pela fase, né, da infância, depois entra na fase da adolescência, depois a fase adulta. E aí na fase adulta, né, tem o processo do amadurecimento, até, che até chegar no processo do envelhecimento, onde a gente começa já no processo de retorno, onde a gente já começa no processo de degeneração. Então o corpo atinge um grau de ascensão, digamos assim, de maturidade máximo, e o corpo começa a definhar naturalmente, né? Como tudo na natureza, uma fruta, se você deixa ela um certo tempo, ela vai apodrecer, né? Então todas as formas de vida, elas têm um tempo determinado de vida. Tudo nesse mundo é impermanente. Isso é uma realidade que a gente tem que lidar, inevitavelmente. Todas as pessoas que a gente ama, e principalmente as mais velhas que a gente, tem muita possibilidade da gente ver elas partindo, né? Quem nunca teve um parente que partiu? Eu mesmo, eu perdi meu avô, não perdi, né? Eu não gosto nem de usar esse termo pelo que eu vou explicar aqui. Meu avô faleceu, né? Desencarnou há 5 anos, né? E meu avô foi uma pessoa que eu tive um contato muito próximo, né? Que eu tive uma infância, eu passei minha infância boa parte com ele, brincava, tinha uma amizade muito legal com ele. Meu avô sempre me ajudou. E, e é isso, né? Possivelmente vou ver minha avó também. Minha avó tá chegando no momento dela também. Ela já tá com mais de 90 anos. Então é isso, acontece esse processo. Todo mundo tem que passar pela morte, né? E parece que a gente não lembra disso, parece que a gente não olha para isso. Então, através desse vídeo, eu gostaria de trazer um olhar, né? Não querendo impor uma verdade, mas justamente para trazer essa compreensão para que a gente possa lidar melhor com essas situações de perdas emocionalmente, né? Não que vá ser fácil, né? É desafiador, mas se a gente tem certos conhecimentos e a gente busca explorar esse tema antes que aconteça alguma situação de tragédia ou pode ser uma morte tranquila também, mas que a gente consiga ter uma base
estruturado emocionalmente para não se desesperar, para não perder o chão, né? Porque o problema do desespero, se a gente chega num nível muito forte de desespero, se a gente chega numa condição de tristeza muito crônica, a gente acaba não conseguindo tocar a vida para frente. E a gente acaba, inclusive, segurando aquela consciência, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de aceitar que tudo nesse mundo é impermanente. Isso é um dos principais ensinamentos do budismo, né, de Buda. A impermanência de todas as coisas. Tudo que nasce vai morrer um dia. Então tudo que a gente cultiva, aquela criança que a gente cuida com tanto carinho, nosso filho, por exemplo, ele vai crescer, né, ele vai um dia vai envelhecer e vai morrer, assim como nós. Então, se a pergunta que a gente tem que fazer é: qual o sentido disso tudo? Qual o sentido dessa passagem do nascimento? A gente entra no corpo, passa por uma vida inteira e chega um momento que a gente parte. Qual que é o sentido desse período que a gente vive aqui? Do que se trata a vida, né? Então, eu vou trazer aqui alguns olhares, né, pessoais e fundamentados em estudos e experiências também passadas que eu já tive nessa vida, né? E, bom, tentar criar um corpo aqui de compreensão no final, tentar finalizar numa compreensão geral, né? Primeira coisa, eu nunca morri, né? Assim, que eu lembre nesse corpo, nessa vida. Então, eu nunca morri e voltei para saber. Né? Então, eu não lembro. Então, tudo que eu vou falar aqui são hipóteses, é uma conversa aberta, né? Claro que é fundamentada em vários estudos, vários conceitos, né? Mas é isso, é um atrevimento falar sobre a morte de uma pessoa que, né, não sabe, eu não sei exatamente, não posso dizer com certeza. Eu tô no mesmo barco que vocês, né? Eu não sou médium, né? Tive algumas experiências já de projeção astral, consciente, mas é isso, é um grande mistério esse tema pra gente. Então, a primeira coisa é entender por que a gente nasce, por que a gente vive. Segundo a visão que a gente vem trazendo aqui, alguns vídeos atrás, a gente tem aquela visão dos Vedas, né? Da grande consciência que é Brahman. Você já deve ter ouvido falar de um livro de física quântica do Amit Goswami chamado O Universo Autoconsciente. Nesse livro ele fala o que é falado nos Vedas, nas tradições antigas há tempos, dessa visão que o universo é essencialmente consciência. A consciência é um elemento, até hoje, com todo o aparato científico que a gente tem, inexplicável para as pessoas. Ninguém explica a consciência. O que é a consciência, né? Ninguém consegue analisar ela no microscópio. Porque a gente consegue analisar a matéria, mas não a consciência. Então, a consciência é uma coisa que não é analisável, mas ela é um elemento óbvio. É o elemento principal. Sem consciência não tem como ter percepção, não tem como ter vida. Né? Só existe vida porque você está consciente que existem as coisas. Né? Então, segundo essa visão, o universo é essencialmente consciência antes de ser forma, antes de ser partícula, antes de ser matéria. Né? Então, a consciência, a gente tem a visão que existe uma grande consciência, que é Brahman, na linguagem sânscrito, né? E essa consciência ela vai se subdividir, se multiplicar, e através da própria substância, digamos assim, ela vai criar e habitar em planos cada vez mais densos. Então essa mesma consciência ela vai se experimentar de infinitas formas, de dimensões mais sutis até dimensões mais densas. A gente pode pensar no conceito dos 7 planos e subplanos, e até chegar na matéria, que seria o plano mais denso. Então a consciência, que já está individualizada, já está bem individualizada, ela chega e para ter uma experiência encarnatória, para encarnar. Vocês vão ver isso no espiritismo também. E aí esse processo de encarnar, quando a consciência encarna na forma, ela vai necessariamente se esquecer da sua natureza espiritual e ela vai mergulhar no jogo e vivenciar esse personagem da nossa vida, né? O nome que a gente recebe dos nossos pais, as coisas que a gente aprende, as experiências que a gente tem na infância, a vivência com a nossa família vai ser muito significativa
para o desenvolvimento da nossa personalidade. Então, na infância que são gerados os primeiros traumas, né? E então vai se criar um ego. Esse ego é o senso de personalidade, é o eu, né? O que eu vou me identificar. A consciência vai se identificar com esse corpo, com os pais, com o nome, com a nacionalidade, com a cultura, etc. Né? Então, como a gente não lembra o que existia antes do nascimento, a gente não sabe, então vai parecer que a nossa experiência começou do zero, né? Que a gente é isso aqui e que só existe isso aqui. Isso é um jogo, digamos assim, é uma lei. Essa lei que as almas esquecem quem são quando encarnam, é isso, né? Essa é a visão. A gente esquece. A maioria das pessoas esquece, não sabem quem são, o que estão fazendo aqui. A gente mergulha na total escuridão, né? Porque faz parte do processo de aprendizado que a consciência passa nesse mundo. Toda consciência está num processo de aprendizado, de exploração, né? Porque é a mesma consciência se experimentando através de todos nós, humanos, animais. Então, no nível mais profundo, é uma consciência só que existe, mas multiplicada, subdividida, para que possa ocorrer a relação, né? E a forma, né? A individualidade, a experiência da individualidade. Beleza. Então, se a gente vai morrer um dia, e se um dia a gente vai retornar para essa realidade transcendental, além da matéria, de onde a consciência veio, se a gente vai um dia sutilizar, que é o processo que a gente falou nos vídeos passados de ascensão, se nada que a gente constrói aqui vai durar para sempre, né? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Por que a gente tem que passar por dor, por prazer, né? Por tudo que a gente passa na vida, né? Todas as experiências. Qual o sentido, qual a importância de todas as experiências que a gente passa na vida? Isso é fundamental para compreender a morte, né? Qual que é o sentido? E o nosso coração sabe esse sentido. Não é uma coisa que é explicável, né? Mas você sabe, no fundo do seu coração, o seu sentido de estar aqui, de existir, né? E é importante que a gente busque viver esse sentido mais profundo. Qual que é o aprendizado? O que eu tenho que aprender nesse mundo? Várias coisas, né? Então, basicamente isso. Então, a consciência vai vir, vai passar por uma experiência onde ela vai ter aprendizados, ela vai ter uma vivência muito vasta, né? Várias situações. E sob condições específicas, que é a condição que o plano material nos oferece, que é o corpo. Então, a gente tem que comer, a gente tem que morar em algum lugar, né? A gente tem que se proteger do frio. Tem a questão da prole, né? A gente tem que cuidar da nossa prole, né? Até certa parte da vida, o ser humano é totalmente dependente, né, dos seus pais, né, de alguém que cuide dele. Então, tanto quem cuida quanto quem é cuidado está tendo um aprendizado ali, essa troca, todas as trocas, todas as relações amorosas, a experiência sexual, a experiência dos desejos, a experiência da saudade, né? Todas as experiências possíveis, as decepções, as frustrações, as conquistas, as alegrias, né? As mudanças, né? Mudança de casa, mudança de país, né? Mudança de emprego, mudança de... Enfim, todas as mudanças que a gente passa na vida são processos de morte, de alguma forma. A gente não morre só quando a gente perde o corpo. E o lance, a compreensão é a gente aprender a morrer a cada momento. É aprender a cada momento estar pronto. O processo do yoga tem muito a ver com isso. A qualquer momento estar pronto para partir, para que aconteça alguma mudança, né? E ter estrutura para sustentar, né? Existem vários tabus relacionados à morte, né? Por exemplo, existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o medo instintivo do corpo de morrer. Então, naturalmente, você não vai se jogar da janela tão facilmente, porque existe um medo, né? Esse medo instintivo é o que faz com que a gente se preserve, faz com que a gente se mantenha. Então, por mais que existem casos de suicídio,
mas é uma coisa na prática muito difícil você se pôr um fim na sua própria vida, porque existe uma força muito grande que te segura, que quer te manter aqui. De alguma forma, a consciência ela se sente sente a necessidade de se manter viva nesse corpo, né? Que é um mecanismo instintivo, biológico. Mas existe o conceito da morte que foi propagado por conta da falta de conhecimento, que é um conceito da morte fúnebre. Então existe uma imagem psicológica que a nossa sociedade tem, parte da sociedade tem, da morte como uma coisa fúnebre, como uma coisa triste, tanto que tem culturas que comemoram a morte, que fazem uma grande celebração, normalmente culturas reencarnacionistas, que realmente consideram a morte como uma passagem da consciência para um outro plano. E eles vão fazer de tudo para que aquela consciência faça essa passagem numa energia boa, numa energia tranquila, de paz, que ela consiga fazer esse processo de desapego, que é inevitável, né? Não adianta a gente querer se segurar a nada, porque é isso. Claro que certas coisas a gente vai trabalhar, a gente vai conservar, a gente vai manter, né? O princípio da conservação está dentro do princípio biológico da sobrevivência. Então tem coisas que a gente vai criar na vida, vai construir, aquilo vai se expandir, mas em algum momento tudo se transforma. Então a criança morre para o adolescente nascer, o adolescente morre para o adulto nascer, e assim sucessivamente. Então esse processo de deixar acontecer, deixar a vida, aceitar o fluxo da vida com mais leveza, né? Estar aberto, compreendendo que é assim mesmo, que não adianta resistir, né? Então cada vez mais a gente vai ter uma maturidade maior sobre esse assunto. Quem não lida com esse assunto, não pensa nisso, não estuda a respeito disso, muito provavelmente sofre mais quando acontecem essas coisas, né? Se a gente tem essa consciência, essa intuição, pelo menos, de que, meu, aquele ser não vai deixar de existir. Aquele ser não é aquele corpo é uma roupa, esse corpo é uma roupa temporária que a gente veste. Mas o que nós somos não tem nada a ver com o corpo. Nós somos essa alma, essa consciência que habita o corpo. Quando uma pessoa morre, sobra o corpo é apenas um cadáver, não é mais a pessoa ali, aquela consciência, aquela pessoa que a gente amava. Então é muito importante que a gente valorize as pessoas enquanto elas estão vivas, né? Enquanto elas estão encarnadas. E que a gente procure viver o melhor possível essa vida que a gente tem, que é curta, é relativamente curta. Então que a gente possa viver tentar buscar viver o sentido mais profundo da nossa existência, buscar ser feliz, sabe? Buscar aproveitar os momentos, buscar aproveitar as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão contigo, buscar ter boas relações, sabe? Valorizar, honrar as relações, buscar o mínimo possível, o mínimo possível de desafetos, buscar não ter desafetos, se possível, sabe? Buscar sempre perdoar, trabalhar para reconciliar, trabalhar para sustentar uma vibe de amor, né, nas relações, valorizar a pessoa que está na nossa frente, valorizar as pessoas que nos amam, né, que se preocupam com a gente, que fazem questão de estar do nosso lado, né? Porque amanhã elas podem não estar. E tem casos de morte que vão ser mais fáceis de digerir, de desencarne, que são mais fáceis, por exemplo, quando a pessoa ela já está velhinha, ela vai ficando doente aos poucos, então já as pessoas da família já vão se acostumando com essa ideia, né? Mas quando é uma morte brusca, num acidente, né? Quando a pessoa é jovem, nunca tinha toda uma vida pela frente, teoricamente, nunca a vida acaba. Mas é mais difícil de lidar quando é uma situação abrupta. Então é isso. Vamos valorizar a vida, porque a nossa existência na matéria é muito frágil e muito preciosa e muito importante. E que a gente possa o máximo possível nos momentos de morte, nos momentos que a gente perde pessoas queridas, que a gente nunca perde de fato ninguém, porque tudo é a mesma consciência, como a gente falou no início. Cada vez mais que a gente vai expandindo nosso conhecimento, nossa consciência sobre a vida, sobre o real significado da vida, a gente lida com as coisas com mais tranquilidade, com mais amor, com mais maturidade.
isso não quer dizer que a gente não vai experimentar sentimentos difíceis, mas o conhecimento liberta, né? O conhecimento ajuda muito nesses processos emocionais, né, que a gente passa e que a gente possa honrar cada pessoa que já passou pela nossa vida, que vai passar, né? E a afetividade é muito importante. A gente cultivar amizades, a gente buscar sempre estar à disposição de ajudar da forma que a gente puder. E é isso, né? Que a gente possa viver com alegria, né? Para honrar todos aqueles que se foram. E honrar nossa passagem aqui, né? Quando muitas vezes a gente, em situações de perda, de luto, a gente valoriza mais certas coisas, a gente para refletir, a gente sai do automático, a gente se sensibiliza, a gente olha para quando tem uma morte na família, por exemplo, a gente olha para um sentido mais profundo, todo mundo reflete sobre um nível mais profundo da vida, né? Então é isso, fica o vídeo de hoje aqui, é esse. Um beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus.